O tema certamente interfere na vida a dois, mas mexe muito mais com as bonitinhas. Vamos falar sobre a menopausa. Esse período fisiológico, após a última menstruação espontânea da mulher, que tem efeitos distintos e causa pânico nas bonitinhas. Mas isso não é preciso. Até porque quem esclarece as suas dúvidas a partir de agora é uma fera no assunto. É o ginecologista obstetra, conhecido como o médico das estrelas, por já ter atendido muitas personalidades, autor de muitos livros, de várias palestras, sempre relacionadas ao tema. Eu estou recebendo meu querido amigo, Dr. Malcolm Montgomery. Eu falei que estava fortinho ali fora. Tá bom, Tomás. Obrigado. Obrigado por ter vindo, querido. Obrigado. Há tanto tempo me abandonou covardemente. É assim, a vida é assim. Pois é, né? O tempo passa, né, Rony? Só para não sei se está frisado, mas de qualquer maneira eu quero mostrar. Aí, está lá, ó, menopausa, hormônio, sexo, poder, Dr. Malcolm Montgomery. Malcolm, meu irmão, muitas mulheres veem a menopausa como um bicho de 7 cabeças. Eu vivi isso, você sabe que a tua amiga entrou na menopausa com 57 anos. Pensei que não viesse mais. Até 57 era um relógio, 28 em 28 dias. Agora, no seu livro aqui, você afirma que tudo deve ser encarado com naturalidade e que a essência feminina é mais forte e que as mulheres, de fato, precisam entender isso. Mas como fazer? Bom, na realidade, né, Rony, todos os temas ligados a hormônios, a ciclo, a parto, cesariana, a amamentação, a sexualidade da mulher, quer dizer, todos esses temas são cheios de tabus, né? Mesmo hoje com internet, com muita coisa de informação, a gente percebe que... E a mulher brasileira, né, ela tem uma ascendência assim, tripla, o branco, o negro e o índio, tem essa coisa meio mestiça também. E o Brasil é um país muito grande, então assim, as culturas, né, vão se misturando. Então, o simbolismo, vamos dizer assim, dessas coisas são muito assim diversas. E o que mais a gente tenta colocar nessa reflexão do livro novo é que esses processos naturais hoje em dia já não são assim encarregados, né, de tanta transformação assim como eram antigamente. Então, a menopausa é um período completamente natural, no sentido assim de o ovário parar de funcionar, mas você pode, da mesma forma como a tireoide para de funcionar, você entra no processo de hipotireoidismo e repõe o hormônio. Quando o pâncreas começa a fabricar pouca insulina, aí você tem um diabetes, você tem que repor a insulina. Da mesma forma, quando o ovário também para de funcionar, você tem que repor o hormôniozinho dele lá, entendeu? Então, é mais ou menos assim que a gente tenta, há muitos anos, né, colocar. Eu quero tocar nesse assunto depois, Malcolm, mas falar dessas mudanças, porque eu vivi isso. Então, quais são as mudanças mais significativas? Como é que a gente faz para, sei lá, administrar essa história, lidar com elas? Comigo era terrível, ela ficou de mal com o mundo. Fala. Olha, essas fases cíclicas de sobe e desce do hormônio, entre 45 e 50 anos, de um modo geral, as mulheres têm uma queda da produção do ovário, dos hormônios, e isso gera ciclos mais irregulares, com alterações assim de volume sanguíneo. Isso gera alterações de humor, alterações, sabe, na parte assim da vitalidade da pessoa, né? Aquela coisa do dia a dia, entendeu? E altera relacionamentos, mexe com o trabalho, mexe com situação social, porque isso tem repercussão, né? O corpo, esse desconforto tem repercussão. Mas não tem como você antecipar essa história? Esse livro, a gente tem um nome chama Era Uma Vez a Menopausa, que é uma expressão de uma paciente minha, que assim, a gente vem, eu, o doutor Ocimar Coutinho, você conhece bem? Craque de bola. A gente vem há 30 anos suspendendo a menstruação de muitas mulheres através daqueles implantes que suspendem a menstruação. Dá então, um talinho no bumbum, bota o negócio lá, dura 2 anos. 2 ou 1, depende. Então, essa geração de mulheres que começou a suspender a menstruação com 37, 39, 40 anos na década de 90, hoje estão com 60 anos. E essas pessoas estavam bloqueadas, assim, estáveis, sem menstruação. Naquela fase que teria uma irregularidade, elas não tiveram porque elas estavam bloqueadas, entendeu? Com o hormônio, quer dizer, estabilizadas. Naquele momento que muda
que cai, elas não tiveram aquela irregularidade, né? E nem os sintomas. Por quê? Porque a gente foi trocando os implantes, que eram, vamos supor, os hormônios anticoncepcionais, para os de reposição hormonal. Então, essa expressão, era uma vez a menopausa, de uma paciente carioca que falou: doutor, era uma vez, aquele sotaque horroroso, né? Era uma vez a menopausa, não sei o que é isso, né? Minhas amigas se matavam de se abanar, eu não sei o que é isso, porque soube se eu escrevesse sobre isso. Falei, tá bom, vou tentar pensar. E liguei para o Simar, falei, Simar, assim, meu filho, aquele jeitinho baiano dele, Baianinho, assim, escreve, que eu vejo depois. E aí, a gente escreveu essa reflexão, mas assim, é para mostrar que, de alguma forma, esses tabus todos, hoje já estão praticamente assim, superados. Porque eu vi, sempre ouvi a história que existe, né? Eu não sei, você que é médico, eu não entendo nada, mas que existe, na verdade, uma cronologia que é de 45 a 55 anos. Isso procede? Procede. Tá. Mas por que a tua amiga ficou com 57? E eu conheci uma moça que ficou com 43. Varia também? Genética. De modo geral, Rony, a gente tem que dizer, a história de mãe, de filha. Assim, a avó materna e a mãe. Isso é uma coisa até importante do médico perguntar, porque assim, se a avó materna e a mãe têm a menopausa muito precoce, essa neta tem que saber que a mãe e a avó tiveram a menopausa precoce. Quer dizer, às vezes 38 anos, 40 anos, até para se programar para ter seus filhos, não deixar para muito depois, entendeu? Já vi casos de, assim, da paciente não ter essa informação e sofrer depois com a menopausa precoce. Agora, Malcolm, a sexualidade é uma coisa que sempre está na pauta quando o assunto é menopausa. Às vezes a mulher entra nesse período relativamente cedo, como você falou agora há pouco, e nesse caso as alterações são mais importantes, eu digo, em termos sexuais, são mais importantes ou não? Olha, Rony, a pergunta é legal porque assim, eu vou para 40 anos de formado, né? 65 de idade, 40 de formado. Bonitão. E assim, nesses 40 anos, cara, eu aprendi uma coisa interessante, quer dizer, a mulher tem fases cíclicas no ciclo, fases cíclicas, assim, gravidez e pós-parto, depois da menopausa, são fases normais da vida da mulher. A parte mais vulnerável, Rony, em todos os sentidos, não é a menopausa, é o pós-parto. O pós-parto é uma situação de muita fragilidade, muita vulnerabilidade. Quer dizer, quando você faz um pré-natal, você trabalha 4 nascimentos, nasce uma criança que não existia, um pai que não existia, uma mãe que não existia, uma família. Às vezes as pessoas não estão preparadas para isso e hoje se põe muita coisa em cima da mulher também, né? Então, assim, eu diria que o primeiro ano pós-parto, principalmente o primeiro filho, é muito mais vulnerável do que a menopausa quando os hormônios caem. Por quê? Isso diz em termos de sexualidade. Porque uma mulher que está assim com os hormônios baixando devagarzinho, você pode substituir e repor. Então aquilo lá não é uma coisa que possa trazer um prejuízo. E sexualidade não é só hormonal também, né? Uma das queixas mais comuns, o que eu demorei mais para escrever nesse livro novo aí, é assim, a queixa sexual da mulher de casamento longo. Porque, de um modo geral, Rony, a mulher divorciada ou solteira não tem queixa sexual. A mulher de casamento mais longo, ela tem, de um modo geral, ama o marido, respeita o marido, fala, doutor, desejo zero. Então, às vezes é difícil a pessoa entender que não é só hormônio. Que assim, que os hormônios ajudam. Sorte que eu dei na vida, rapaz. Pô, Malcolm. Porque, se você for pensar, Rony, quer dizer, quais são os anseios amorosos? Quais são os anseios sexuais? O amor anseia por quê? Amizade, cumplicidade, intimidade, assim, proximidade, confiança, responsabilidade. Quais são os anseios do sexo? Distância, o diferente, o novo, quer dizer, o misterioso. Então, assim, você tem um marido em casa que vira quase que um irmão, entendeu? Assim, de amizade, de respeito, com o tempo, né? Então é difícil você ver, às vezes, uma pessoa que é tão próxima e tem que ser um pouco distante também, para você erotizar, porque a sexualidade depende de erotizar, de você ter o chamado erotismo, porque sem erotismo fica uma coisa meio mecânica. Então, como para nós, homem, sexo a gente faz para ficar bem, a mulher tem que estar bem para fazer sexo, quer dizer, o homem é diferente, a gente tem um nível alto de testosterona. Pra você ter uma ideia, na mulher vai de 9 a 90 a testosterona da mulher. A nossa começa em 300.
É de 300 a 900. Então, como é que assim... eu faço com a Kika que está com 540? Então, assim... Eu queria falar dessa história de reposição hormonal. A reposição pode deixar os hormônios em ordem, mas nem sempre é só isso que está em jogo. Entendeu? Melhorar a sexualidade, não, né? Nem sempre é só isso que está em jogo, né? Muitas vezes tem um ressentimento, uma mágoa no casamento claro, e tal. Claro, então, claro. Muito cabeça também, lógico, né? Sim, essas coisas todas interferem, né? Mal, eu vi uma história tua no começo, porque eu quero aproveitar o gancho do começo para te perguntar agora. Você disse, se você tem um problema de suprarrenal, você... Repõe. Se você tem um problema de tireoide, você repõe. Claro, você tem um problema ovariano, você repõe. Por que as pessoas têm tanto pavor de reposição hormonal? Olha, Rony... Mitos, verdade. Eu queria que você falasse para mim disso aí. Porque a minha mulher faz e eu achei um sonho dourado. A verdade, Rony, é assim, é que a sexualidade da mulher mais madura sempre foi vista de uma forma diferente que o homem mais maduro. Sim. Então, assim, como é que você vê, por exemplo, um avô que está viúvo com 75 anos e tem uma namorada mais jovem? Meu avô está ótimo, meu avô está saudável, está namorando. Como é que você vê uma avó com 75 anos, viúva, que está namorando um cara um pouco mais novo que ela? Já você vê diferente. Então, assim, a sexualidade da mulher ainda paga um preço diferente da sexualidade no homem. É verdade, é injusto isso. Ainda é injusto isso. Então, assim, o hormônio sexual, a reposição, põe a mulher de novo, assim, com desejo, né? Buscando o marido. E muitas vezes, eu lembro de um caso na USP, quando eu estava lá na USP, jogar aquele futebol lá com o pessoal lá, que eu era médico novinho, tinha uns 34, 35 anos, e eu atendia a esposa de um professor meu de ortopedia, que jogava futebol comigo lá na USP, na OC, né? Então, assim, eu pus lá os tubinhos nelas lá, um pouco de testosterona, um pouco de estradiol, porque ela gostava muito de mim, então eu comecei a fazer a reposição nela. Passaram-se uns 30 dias, o professor me ligou e falou: meu filho, o que você fez com a minha mulher, né? Eu falei: professor, eu só fiz, chamei de professor senhor, né? Aquela coisa de respeito, né? Eu fiz um pouco de reposição, ela estava com tudo muito baixo, então, você tem que entender o seguinte: eu estou diabético, eu estou com gastrite, eu tomo remédio para pressão, eu não tenho mais bala no revólver, como você pensa que dizer assim, você vai acabar com o meu casamento, porque assim, ela me procurava uma vez cada 2 meses, agora me procura uma vez por semana, entendeu? E como é que eu faço, professor? Olha, eu sou muito novo ainda, eu não sei, mas acho que talvez seja bom o senhor também se cuidar um pouquinho, né? Então, isso mexe com uma estrutura de uma dinâmica de casal, é óbvio que mexe, entendeu? Pô, mas mexe para melhor, eu tô achando. Sim, né? Mas se você responde, ótimo. E se você não responde? Aí é complicado. Malcolm, meu irmão, muito sucesso para você. Mostra de novo a capa do livro. Era uma vez a menopausa, hormônio, sexo, poder, de Malcolm Montgomery. Ali está. Te agradeço muito, meu irmão. Vê se não some, aparece mais vezes, né? Manda um beijo pra Cris. Eu dou. Agora não inventa fazer, só vir aqui quando fizer livro. Não, eu tô aqui. Se precisar de mim, eu tô aqui. Obrigado, irmão meu. Dr. Malcolm Montgomery, querido amigo, ginecologista, obstetra. Aliás... Ainda tô tocando, hein? Você precisa cantar. É? Você precisa voltar. Bitomaníaco. As palestras dele com Beatles é a coisa mais sensacional do mundo. Como dizia meu amigo Emerson, que está tão batendo nele pesado, eu recomendo. Tá certo. Obrigado, irmão. Tchau. Sucesso. Obrigado por sucesso teu livro. Parabéns pelo programa.